Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, de tão simples, chega a ser revolucionária, especialmente para esse mundo caótico que a gente vive. É sobre uma única ação que tem o poder de mudar tudo: a pausa. Sabe, essa frase parece que foi escrita para descrever os nossos dias, né? É exatamente essa sensação constante de sermos puxados em mil direções ao mesmo tempo. E é bem aqui que a nossa conversa começa, nesse sentimento avassalador de sobrecarga que todo mundo conhece. Vamos explorar um pouco mais essa experiência de ser arrastado pela correnteza. Muitas vezes a sensação é essa mesma, a de que não estamos no controle, sabe? Apenas reagindo, tentando manter a cabeça fora d'água no meio de um baita turbilhão. E aqui acontece a primeira grande virada de chave. Porque antes mesmo de pensar em como reagir, existe uma escolha anterior, muito mais fundamental. É a decisão de se firmar, de fincar os pés no chão, mesmo com a correnteza forte. É uma afirmação de autonomia bem ali, no meio do caos. E isso nos leva direto ao coração da questão. Se a primeira escolha não se deixar levar, a ferramenta para conseguir isso é a escolha consciente de parar. Trata-se de encontrar essa firmeza em meio ao desordenado. É um ponto de estabilidade quando tudo ao redor parece girar sem controle nenhum. E olha, essa ideia não tem nada de nova. O imperador e filósofo estoico Marco Aurélio já falava sobre isso há quase 2 milênios. A sabedoria dele nos mostra que a firmeza da mente é como se fosse uma âncora, um pilar que a gente pode construir independentemente das tempestades externas. Uma lição que, convenhamos, talvez seja ainda mais relevante hoje do que na Roma antiga. Agora, o ponto fascinante aqui é como a pausa é completamente ressignificada. Socialmente, parar pode até ser visto como hesitação ou fraqueza, mas a perspectiva aqui é radicalmente oposta. A pausa é um ato deliberado de poder. É um momento em que se retoma o controle da própria mente e das próprias ações. E a diferença fica muito clara neste quadro. De um lado, a vulnerabilidade de ser arrastado e de reagir no calor do momento, do outro, o domínio de permanecer firme e, o mais importante, de escolher a resposta. A pausa é exatamente a ponte que nos leva da primeira coluna para a segunda. Mas, afinal, o que acontece de verdade nesse breve espaço de tempo que a gente cria? Vamos explorar o poder imenso que existe nesse silêncio, nesse intervalo entre o estímulo que o mundo nos joga e a reação que escolhemos ter. A consequência é direta: a recuperação do poder pessoal. Não o poder sobre os outros ou sobre as circunstâncias externas, mas o poder sobre si. É a capacidade de se libertar das correntes dos próprios impulsos e das emoções automáticas. O processo interno é basicamente este. Primeiro, para-se a reação automática. Isso por si só já quebra o ciclo do impulso. Aí, nesse espaço que se abre, surge a chance de lembrar quem se é de verdade, os próprios valores, os próprios objetivos. E a partir daí, o poder é recuperado. Não é mágica, é um processo. Então, o ponto crucial é este. A pausa funciona como um disjuntor. Ela corta a energia que alimenta nossas reações mais primitivas, impedindo que o medo ou a raiva assumam o volante. Em vez de ser um passageiro dessas emoções, a gente assume o lugar de piloto. E talvez este seja o momento mais profundo de todo o processo. Lembro quem eu sou. É um reencontro com a nossa versão mais calma, mais sábia. É se reconectar com a pessoa que se quer ser, em vez de ser apenas a soma das próprias reações de momento. E tudo isso nos leva ao resultado final, a grande consequência dessa prática. Vamos ver como esse pequeno instante, muitas vezes imperceptível para quem está de fora, tem um impacto transformador gigantesco. E aqui está. A calma não é algo que se encontra lá fora, no mundo. Ela não começa quando os problemas somem. Ela começa por dentro, nesse pequeno e poderoso ato de autodomínio, nesse instante invisível da pausa. É o ponto de partida de tudo. Para terminar, fica a reflexão. Vamos pensar no dia que temos pela frente, nos desafios que podem surgir? Em que momento, em qual interação, uma simples pausa poderia mudar completamente o resultado? Qual reação impulsiva pode ser substituída por uma resposta consciente e escolhida? A prática começa agora, com essa pergunta.